Olá e bem-vindos então à segunda parte desta review do OnePlus 8 Pro. De facto é um telemóvel, é um topo de gama, pronto, é um topo de gama, faz concorrência direta ao Galaxy S20 Ultra e mesmo ao iPhone. Nós aqui iremos tentar comparar os três, dar-vos os números. Não estamos a incluir aqui o P40 Pro da Huawei, por uma razão simples, ele neste momento não está a vir com a Play Store e é verdade que existem alguns tutoriais na internet como instalar a Play Store, mas a verdade é que é feito com aplicativos de terceiras partes, alguns deles em chinês e portanto não oferece assim muita segurança, nós não recomendamos. A verdade também é que para quem não precisar de aplicações da Google Store, enfim, eles têm já uma loja paralela que já com muita coisa disponível, portanto também pode ser uma opção. É uma das melhores câmaras, aliás o telemóvel é conhecido por isso, mas por esta dificuldade também o próprio telemóvel teve uma diminuição de preços, estando basicamente em termos de preço a concorrer aqui com o OnePlus 8 Pro, portanto a rondar ali os 1000 euros, e ainda oferecem um smartwatch da Huawei também. Já não há muitas cores disponíveis, mas julgo que a campanha ainda se mantenha. Portanto pode ser uma boa aquisição. Pronto, não sendo telemóveis limitados nesse sentido, vamos comparar então nas suas várias vertentes o OnePlus 8 Pro, o Samsung Galaxy Ultra 5G e o Apple iPhone 11 Pro Max. Bom, relativamente ao ecrã, portanto, nós já tivemos a oportunidade de o carregar, de utilizar durante vários dias. A bateria dá perfeitamente para mais de um dia, ok? E o ecrã é simplesmente fabuloso. É dos melhores ecrãs que temos visto. A qualidade, o brilho, o contraste é muito bom. É o único ecrã neste momento de tudo o que já comparámos até hoje, ou que experimentámos, que consegue ter resolução 4K com 120 Hz de refrescamento de ecrã, absolutamente incrível. O único apontamento que se calhar conseguimos introduzir aqui, enfim, mas que foi uma opção estética, mas que pode para algumas mãos mais pequenas trazer algum constrangimento, é o facto da semelhança do que era o ecrã dos Samsung S10, aqui a catarata lateral do vidro pode causar, sem querer, alguns contactos inadvertidos no ecrã e para quem tem a mão mais pequena tentar navegar e escolher algumas opções pode de facto fazer aqui alguns toques inadvertidos. Tirando esse pormenor da cascata, cá está, que mais uma vez foi uma decisão estética e que é muito apelativo, aliás ele faz as notificações brilhando os lados. Tirando esse pormenor, é um ecrã de facto fabuloso. Vamos então às características, como é que o comparamos este telemóvel com os seus principais concorrentes. Vamos a isso. Bom, vamos então falar das componentes tecnológicas, que vamos começar pela rede. Quer o OnePlus 8 Pro, quer o Samsung S20 Ultra 5G, a variante 5G, estão preparados para 5G. O iPhone, a versão 11 Pro ainda não está, mas deixa-me lembrar-vos que vai sair em setembro o novo modelo, o 12, e portanto vamos também ter a oportunidade de o experimentar e de vos trazer aqui ao canal. Bom, relativamente ao 5G, dizer apenas que ainda não está disponível em Portugal, portanto neste momento e até ao fim deste ano não vai ser de facto um fator que nos deva fazer ponderar, porque ainda não está disponível. Relativamente ao corpo do telemóvel, estamos a falar de dimensões muito semelhantes, cerca de 16 cm e meio, 17 cm, entre os 16 e os 17 cm de comprimento. Estamos também a falar em cerca de 7, 8, 9 cm de largura. E aqui sim é interessante a espessura dos telemóveis. Nós estamos a falar aqui de telemóveis relativamente finos, como podem ver, especialmente sem a capa, mas a espessura varia de facto entre os 8 e quase 9 mm. 8.1 no iPhone, este está no meio, 8.5 e 8.8 no caso do Samsung. O que poderá ser uma vantagem no OnePlus 8 Pro relativamente aos seus concorrentes é o facto de poder ter 2 SIM cards. Isto é especialmente útil se porventura tiverem 2 números de telefone, um pessoal, um do trabalho, podem introduzir um SIM card para cada um, ou até, por exemplo, terem um dos cartões para voz
E hoje uma das coisas que as operadoras têm oferecido nos pacotes será um cartão só de dados. E aqui podem configurar, e isto é válido para qualquer telefone, um dos cartões para utilizar em voz e SMS e o outro dos cartões para utilizar em dados, o que dá bastante jeito. Relativamente à questão de serem à prova d'água, todos estes 3 modelos são à prova d'água com uma certificação IP68. Atenção que esta certificação é meramente indicativa, ou seja, foram feitos testes e eles de facto aguentaram esse tempo, mas nenhum fabricante inclui pela garantia o facto de terem mergulhado o vosso telemóvel debaixo d'água durante mais do que X horas, porque estes telemóveis têm sensores que detectam ou não se entrou água lá dentro. E, portanto, se entrou, é uma exclusão, ou melhor, uma não inclusão nos termos das garantias. Portanto, não experimentem fazê-lo, ok? Eles são à prova, têm essa garantia se porventura acontecer um acidente, mas não testem demais. Ora bem, e agora uma das partes mais importantes, ou pelo menos os utilizadores dão mais importância, à questão do ecrã. Nós aqui estamos a falar de um ecrã, o 8 Plus Pro, num ecrã Fluid AMOLED. É um ecrã capacitativo, 1 bilhão de cores, portanto uma coisa absolutamente excepcional, de 6.78 polegadas, portanto um ecrã quase 7 polegadas. Uma resolução que pode ir até aos 1440 por 3168, é de facto uma resolução fantástica. Com esta resolução consegue manter, como eu vos tinha dito há pouco, os 120 Hz de refrescamento de ecrã, que é algo assim para já único no mercado. Relativamente ao Samsung S20 Ultra, tem um ecrã AMOLED, capacitativo também, e com capacidade de 16 milhões de cores. Também faz uma resolução 4K, 1440 por 3200, mas aqui não vai conseguir fazer os 120 Hz. Se nós optarmos por esta resolução mais alta, fará os 90 Hz, que atenção, também é uma velocidade extremamente boa, extremamente rápida, extremamente fluida. Relativamente ao iPhone 11 Pro Max neste caso, tem um ecrã Super Retina OLED, também capacitivo, com 16 milhões de cores. No entanto, a sua resolução, e aqui já se começa a sentir um bocadinho a diferença, é 1242 por 2688, ou seja, é ligeiramente inferior aos outros dois telemóveis que falámos. Não quer dizer que seja má, mas de facto nota-se ali já qualquer coisa, e somado isto com o facto de só ter um refrescamento de 60 Hz, o que significa é que nota-se na fluidez e na qualidade gráfica que já não é, digamos, melhor que os outros. Portanto, está um bocadinho atrás, mas atenção, estamos sempre a falar de telemóveis topo de gama, todos com altíssima qualidade. Nota-se só ali passinho atrás ainda, mas que em princípio será ultrapassado agora em setembro com o lançamento do iPhone 12. Em termos de sistema operativo, os Android, o OnePlus 8 Pro e o Samsung S20 Ultra vêm obviamente com Android, nesta versão já do Android 10. O OnePlus 8 Pro vem com a sua skin, que é extremamente light, extremamente super simples e fácil de utilizar, pouco trabalhada sobre o Android, com as suas vantagens e desvantagens, mas para dar mais performance e, portanto, para ser menos complexo de usar, que é o Oxygen, que vai na sua versão 10. O Samsung também com Android 10 e tem o seu One UI 2. Relativamente ao iPhone 11 Pro Max, vem com o iOS 13 com o upgrade que dá para fazer para o 13.5 e enfim dará durante 5 anos, porque a Apple quando lança um telemóvel grande atualizações durante cerca de 5 anos, obviamente poderá sempre fazer a atualização para o mais moderno. Bom, e agora vamos falar-vos do tema que tem trazido aqui um pouco mais de controvérsia e a razão pela qual este telemóvel de repente se posiciona entre os melhores telemóveis do mercado. Isto tem a ver, pura e simplesmente, com o seu processador. O que é que queremos dizer com isto? O OnePlus 8 Pro vem com o processador neste momento topo de gama, que é o Qualcomm Snapdragon 865. É extremamente bem gerido, gera muito bem a questão da capacidade de processamento, da necessidade de processar e de poupar energia. No entanto, o que é que sucede com os outros telemóveis? Relativamente ao Samsung S20 Ultra, tirando os Estados Unidos, só nos Estados Unidos é que foi usado também este processador
Fora dos Estados Unidos, que é a versão global e é a versão que temos disponível na Europa e obviamente em Portugal, não é este o processador. A opção da Samsung é que para o resto do mundo, tirando os Estados Unidos, tem um processador próprio. Esse processador próprio, também octa-core, é ligeiramente mais lento que este que vos acabei de falar. Não é aí tanta questão na questão da velocidade. Aliás, em termos dos testes, não é assim tão evidente que seja mais lento. Portanto, é um processador que consegue basicamente acompanhar. Mas o que se nota é que a capacidade de refrigeração desse processador não é tão eficaz. O que significa que no OnePlus, por exemplo, conseguimos estar a jogar Asphalt 9 durante mais do que 1 hora, enquanto que no Samsung, ao fim de algum tempo, ele começa de facto a aquecer, e os processadores dos telemóveis o que fazem é, quando começam a sobreaquecer ou a atingir os limites, começam de repente a abrandar a sua capacidade de processamento. Isto para ir arrefecendo. Portanto, o resultado concreto acaba por ser que, ao fim de algum tempo de utilização mais intensiva, o OnePlus 8 Pro continua sem qualquer problema, até porque tem um sistema de refrigeração bastante evoluído, enquanto que este processador da Samsung no S20 Ultra começa a ter alguns soluços e começa a diminuir a capacidade de processamento para se arrefecer. E aqui sim é um ponto que não é tão forte relativamente ao Samsung. Relativamente ao processador da Apple, estamos a falar de um processador que, enfim, tem sido muito referenciado pela sua capacidade, pelo seu poder de processamento. É verdade que é um hexa-core, portanto 6 processadores, mas a verdade é que quando fazemos os testes comparativos, ele porta-se tão bem em linha com os melhores processadores, incluindo aqui o do OnePlus. Isto é um ponto extremamente interessante. Como é que o telefone ou os telefones da Apple conseguem, com características, se calhar, que no papel não são tão fortes, conseguem acompanhar a performance, a velocidade e até mesmo o consumo da bateria. Relativamente à memória, temos várias opções. No OnePlus 8 Pro podemos ter a versão base com 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, ou 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, que é o exemplo do telemóvel que temos aqui, em que podemos escolher a cor, este azulado metalizado baço, ou o esverdeado. Relativamente ao Samsung, podemos ter as opções de 128 GB de capacidade com 12 GB de RAM, 256 GB de capacidade, 12 GB de RAM, ou 512 GB de capacidade com 16 GB de RAM, e aqui sim torna-se superior ao OnePlus nesta versão topo. Relativamente ao iPhone, temos também várias opções: 64 GB com 4 GB de RAM, 256 GB com 4 GB de RAM e 512 GB com 4 GB de RAM. O que é que há a referir aqui de interessante relativamente ao iPhone? Primeiro, faltaria-nos uma opção. 128 GB de capacidade de armazenamento não existe, não está lá, portanto passamos dos 64 para os 256 com uma escalada de preço bastante acentuada. O outro ponto interessante é que estamos sempre a falar de 4 GB de RAM, qualquer uma destas opções. Pode parecer bastante menos, cá está mais uma vez nas especificações no papel, mas a verdade é que com apenas 4 GB de RAM não há nada em que se note que o iPhone fique para trás em termos do processamento e da capacidade de acompanhar. É tão rápido a carregar jogos, é tão rápido a processá-los, é tão rápido conseguir jogar numa outra experiência, é de facto muito semelhante, o que significa que a Apple, por ser também quer a fabricante do telemóvel, quer a fabricante do sistema operativo e as aplicações terem que respeitar o seu código, torna-se de facto uma máquina que, com menos especificações técnicas, tirando o processador que também é muito bom e que está perto do topo, consegue de facto atingir performances tão boas ou melhores que os outros topos de gama. E portanto aqui é engraçado como de facto no papel menos especificações conseguem produzir efeitos tão bons ou melhores em certas circunstâncias. Relativamente às câmaras do OnePlus 8 Pro, estamos a falar de 4 câmaras, sendo que a principal tem 48 megapixels. Mas aqui, mais às vezes do que os megapixels, interessa perceber a qualidade. E isto era um ponto de particular atenção, porque os OnePlus tradicionalmente não tinham uma grande capacidade no que tocava à fotografia, independentemente da resolução. Ora bem, aqui claramente houve um investimento da OnePlus para tentar pôr a máquina fotográfica ao nível dos melhores. É a melhor máquina fotográfica de todos os topos de gama?
não é a melhor, mas acaba por estar muito ao nível e consegue também tirar, de facto, fotografias muito, muito boas. Relativamente também aos upgrades do firmware ou do software, deixem-me dizer-vos que também nas outras edições, depois de saírem os telemóveis, também havia uma utilização do firmware das câmaras que normalmente as tornava a produzir imagens melhores. E, portanto, também esperamos ver isto nesta edição do OnePlus 8 Pro. Uma das câmaras que, por seu lado, deve perder a sua capacidade tem a ver com esta câmara aqui. É um sensor, uma câmara com sensor de infravermelhos. Na verdade, para podermos ver isto no software, temos que ir a um filtro da máquina de filmar e esse filtro, que parece tornar tudo numa cor de negativo, o que faz é que de facto vê os infravermelhos. O tema aqui foi que esse tipo de filtro possibilitava ver através de alguns objetos aparentemente opacos, como seja um plástico, muito à semelhança de um raio-x. Enfim, houve um alerta que isso poderia ser uma violação de privacidade e, como tal, irá certamente ser desabilitado nos refrescamentos de software e atualizações. Relativamente às fotografias, convém também referir um ponto que tem a ver com o zoom óptico. É verdade que em termos digitais poderemos ter zooms muito avançados e com muita capacidade. O Samsung faz até 100 vezes. No entanto, perde-se imensa qualidade e fica uma imagem pouco nítida, pouco clara e muito pixelizada. Portanto, aqui interessa também perceber qual é que é o zoom óptico, ou seja, o zoom feito pelas lentes que nós podemos utilizar até esse máximo e que não vai tirar qualidade à nossa fotografia. No OnePlus 8 Pro, esse zoom é de até 3 vezes, portanto podemos multiplicar por 3, o zoom é feito pelas lentes e não estamos a perder qualquer tipo de qualidade. No Samsung é superior e podemos ir até 4 vezes de zoom óptico e depois ele tem ali uma capacidade híbrida de até 10 vezes, mas que já perdemos um pouco. No caso do iPhone, é apenas de 2 vezes o zoom óptico. Relativamente às nossas selfies, a câmera do OnePlus 8 Pro tem uma capacidade de 16 megapixels, enquanto que a do Samsung para a selfie tem de 40 megapixels, portanto bastante mais resolução. O iPhone, como vos tínhamos referido há pouco, mantém os 12 megapixels que tem nas suas câmaras. Relativamente ao som, todos estes 3 telemóveis têm um som estéreo que consegue sair por 2 zonas do telemóvel e onde conseguimos ouvir de facto em estéreo e, portanto, podemos estar perfeitamente a ouvir, ou ver e ouvir um filme, por exemplo, uma série, no telemóvel. Claro que aqui convém fazê-lo se não tivermos a incomodar muita gente ao lado, se não podemos ouvir com os fones. Atenção que estes equipamentos tipicamente já não têm a jack de 3,5. Cada vez que vamos mais para topos de gama, essa funcionalidade ou essa ligação desaparece e, portanto, temos que ou ter um adaptador USB-C para podermos usar o nosso jack de 3,5 mm ou então usar uns fones Bluetooth que garantam a qualidade de som. Relativamente à segurança, torna-se extremamente fácil e rápido desbloquear o telefone. Quase sem pensarmos, não é preciso tentar muito acertar no local. Aliás, nós tocamos uma vez, o ecrã está sempre sensitivo e percebe, enfim, se estiver no bolso não faz nada, mas se nós tivermos a nossa impressão digital, desbloqueia instantaneamente e conseguimos de facto ter logo o ecrã disponível. A tecnologia Samsung é muito semelhante, podemos ter também impressão digital, ultrassónica neste caso, extremamente rápida. Atenção que no iPhone já é um pouco diferente. O iPhone não disponibiliza o desbloqueio pela impressão digital, disponibiliza sim o 3D Face ID, que é também uma forma muito segura de ele reconhecer a nossa cara, porque tem um sensor que consegue reconhecer os pontos em 3 dimensões da nossa cara e, portanto, torna-se mais difícil de falsificar. A questão é que não traz a opção sequer de reconhecimento de impressão digital, nem no ecrã, nem no outro local. Quanto às baterias, todos estes telefones topo de gama não são substituíveis e, portanto, as caixas nem sequer abrem, também pela questão de serem telemóveis à prova d'água, como falávamos há pouco. Bom, mas em termos da capacidade, são todas baterias com bastante capacidade. A do OnePlus 8 Pro é uma bateria com 4.510 mAh, portanto é uma bateria que vos vai dar perfeitamente para um dia intensivo de utilização, ainda sobrando ali uma boa margem. No Samsung
Samsung S20 Ultra é uma bateria com 5.000 mAh e no iPhone é uma bateria com 3.969, portanto não chega aos 4.000 mAh. O que é que temos a dizer sobre isto? Que embora a maior bateria seja a do Samsung S20 Ultra, com 5.000 mAh, não é o que dura mais. Aliás, puxámos por ele, é um dos telemóveis que, dentro destes três, é capaz de ser o primeiro a ficar sem bateria. Isto poderá ser resolvido com futuras atualizações de software, sistema operativo, vamos aguardar, mas para já nota-se também pela questão, se calhar, do processador fora dos Estados Unidos, portanto da Europa, o processador global, se calhar não ser ainda tão eficaz, e nota-se aqui que os 5.000 tentam compensar, mas que ficam um bocadinho aquém dos outros. Relativamente ao OnePlus e ao iPhone, andam muito semelhantes, por vezes até o iPhone consegue ter uma maior durabilidade de bateria, e isto tem a ver, obviamente não é pela capacidade, o iPhone dos três é o que tem a menor capacidade, tem a ver sim com a capacidade de gestão da bateria. Isto tem a ver também com o facto de os Android carregarem imensos processos em background, portanto está imensa coisa sempre a trabalhar, e no caso da Apple, eles otimizam extremamente bem, todos os processos correm, o processador também é um processador que otimiza imenso o consumo de energia e, portanto, consegue-se ter aqui um equilíbrio em que, de facto, aí ganha muitas vezes o iPhone, embora com a bateria com um pouco menos de capacidade. Bom, comentários finais e conclusões. O que é que achamos do OnePlus 8 Pro, como é que ele se compara com os outros telemóveis? Já falámos aqui um pouco do Huawei e não é bem a mesma comparação porque não vem com o Google Store. É possível, através de alguns tutoriais na internet, instalá-la, mas não com software, enfim, oficial e, portanto, muito software até em chinês e, portanto, não nos traz ali grandes garantias. Mas relativamente ao OnePlus 8 Pro, Samsung S20 Ultra e iPhone 11 Pro Max, que são os modelos que comparamos, o que temos a dizer é, de facto, é que passamos a ter agora aqui da OnePlus um telemóvel topo de gama, a ombrear taco a taco com os seus concorrentes. O ecrã é se calhar até o melhor ecrã que experimentámos, pelo menos à data de hoje, muito, muito bom, uma taxa de refrescamento brutal, qualidade 4K. Aqui a nossa sugestão é que utilizem o 1080, porque a olho humano é muito difícil num ecrã deste tamanho conseguirmos distinguir 4K de 1080, portanto, se quiserem de facto uma boa duração da bateria, podem usar o 1080, que é uma qualidade excelente, com as cores que o telemóvel tem, a fluidez a 120 Hz absolutamente brutal, e de facto vão ter um telemóvel com uma boa duração de bateria. Na questão da bateria, cá está, uma boa duração, perfeitamente linha a linha com os outros, se calhar até um bocadinho mais em algumas situações. Relativamente ao preço, e este sim é o ponto que nos fez distinguir tudo isto, e por isso temos aqui hoje este telemóvel. É um telemóvel que, ombreando com um Samsung e com o iPhone, consegue oferecer algo muito semelhante, mas por menos um terço do valor. Estamos aqui a falar de um telemóvel que custará na casa dos 1.000 euros, enquanto que a sua concorrência anda dos 1.400, 1.500 euros. Para algo semelhante, tendo em conta que, enfim, há opções mais ou menos equiparadas dentro destes três modelos. Portanto, a conclusão é, enfim, se quer passar a conhecer o OnePlus 8 Pro, que é uma marca que de facto ainda não é tão conhecida e se calhar por isso custar menos 400, 500 euros que a sua concorrência direta, é a primeira vez que estão a colocar um telemóvel da OnePlus dentro desta gama de topo de gama, mas de facto conseguem ter aqui um equipamento topo de gama por cerca de 1.000 euros. Se não, podem optar então pelo Samsung ou pelo iPhone. Muitas vezes é a questão da marca, da fidelização do cliente, e enfim, aí pagarão obviamente essa questão da marca, mas estaremos a falar de três equipamentos todos muito, muito bons, cada um com as suas particularidades, obviamente. Seja qual for a vossa escolha, será certamente a vossa melhor escolha. Vamos também fazer um tutorial de como fazer as compras de forma segura, simples e com boas comparações na internet. Desejamos tudo bom para vocês, muita saúde e uma boa semana. Muito obrigado. Fiquem bem.